O Sol é o soberano da ordem cósmica, símbolo máximo do masculino, espírito moldador e definidor de todas as coisas. Representado por um círculo e um ponto central, contém em si mesmo a intuição do movimento divino, princípio e manifestação, alfa e ômega, o centro da criação e a emanação e expansão do mesmo princípio no mundo. Pode-se entender tudo o que há para se entender no Fiat Lux, o ato divino que contém em si próprio o verbo em princípio e em manifestação. O Sol é o símbolo máximo da luz, portanto. Todas as metamorfoses buscam o Sol, nutrido no seio materno e parido no útero telúrico na forma do ouro. O ciclo de transformação dos metais da alquimia narra o processo de ascensão da matéria ao seu corpo glorioso, mortificado, despedaçado e reconstruído. Processo esse descrito pela transformação sucessiva dos metais, da escuridão insidiosa do chumbo ao brilho régio do ouro. É a insígnia inequívoca de nossa mácula. O chumbo contém em si todas as potências daquilo que virá a se tornar o ouro, mas não necessariamente o fará. Opta, por vezes, pela coagulação em estágios intermediários que possibilitem a realização de certas vontades. A busca pela atualização completa do potencial do homem é a jornada, como diria Confúcio, do aperfeiçoamento das vontades. Só então seria permitido ao homem o cumprimento de seus papéis solares, como cabeça da família e do Estado, em pleno exercício de suas capacidades por desígnio divino. Essa vontade aperfeiçoada é aquela que, nas palavras de Silésios, é a transformação do homem por meio de Deus e em Deus. Valendo-se da distinção entre o microcosmo e o macrocosmo, entre as coisas da terra e as coisas do céu, é possível melhor identificar as características principais que orientam heróis solares nas mais diversas castas, vocações e cenários narrativos, levando em conta primordialmente a função exercida pelo herói no contrafactual. É inegável que o personagem do Padre Brown, dos contos investigativos de J.K. Chesterton, exerce uma função devastadoramente solar em seu papel de guiar a razão até as estrelas. Munido dos princípios da ortodoxia e de uma razão barbárica, exerce sua influência majoritária sobre a forma das histórias e de seus personagens, não apenas enquanto sacerdote, embora o faça com a empunhadura dos sacramentos em muitos contos, mas enquanto investigador, teólogo, crítico de arte e interlocutor racional. Um de seus papéis notáveis é, por exemplo, a influência que exerce sobre a figura mercurial e eventualmente lunar encarnada por Flambeau, o engenhoso ladrão francês que atua como uma verdadeira lenda na arte da trapaça. O antídoto ministrado por Brown sobre o gatuno não consiste exatamente no exercício dos sacramentos, muito embora o faça em determinada ocasião, marcada pelo furto de Flambeau a uma série de talheres de prata, recebendo então a confissão do homem, mas no desvelamento da natureza profunda de suas atividades criminosas, que no fundo são muito pouco guiadas por uma má índole, e sim por um espírito decadentista de Flanor, que toma a experiência erótica da arte como uma aproximação telúrica do transcendente. Ao mostrar-lhe uma saída por meio do eterno prazer da razão, Brown não apenas atua enquanto evangelista, mas como um crítico racional que desvela o sentido por trás da aparente ininteligibilidade do mundo moderno, o que simultaneamente encerra seus dias enquanto gatuno e marca o início de sua jornada de redenção pessoal. Padre Brown é um inequívoco exemplo da força solar da razão enquanto definidora e transformadora das formas e dos homens. Em contraste gritante com o papel macrocósmico da razão solar de Brown, a despeito de sua raquítica estatura, temos uma miríade de heróis que exercem papel solar de maneira radicalmente oposta, até mesmo profana. É o caso de Agamenon e Aquiles. Ambos heróis solares são figuras centrais de um povo que representa a solaridade como um todo na disputa por Helena, na Ilíada, sendo a esposa de Menelau um símbolo da beleza inteligível, daquilo que afirmaria a superioridade da razão, representada pelos aqueus, o povo solar, sobre a pura materialidade, representada pelos telúricos troianos. Mas a Guerra de Troia representa esse conflito do enxofre alquímico sobre o Mercúrio em cores trágicas, através do patos da híbris desses heróis solares.
Tanto Agamenon quanto Aquiles expressam diferentes aspectos da solaridade. O primeiro expressando a soberania daquele que detém o poder temporal, e o segundo, a força. Ao ultrapassar o Metron, a medida de cada um, Agamenon exerce a função de tirano que leva a razão ao Vale da Morte, desrespeitando seu mais forte guerreiro e assegurando que as funções solares, uma vez profanadas por trazerem à tona o aspecto mais nefasto do orgulho, pecado capital solar por excelência, entrassem em pleno declínio marcial e férreo, não apenas por se tratar de um contexto de guerra, mas pelo que a Guerra de Troia como um todo representa. Fim de um ciclo cósmico de 10 anos, que antecipa o que viria a ser o fim da Era dos Heróis e o prelúdio da Idade do Ferro. A tragédia da autoafirmação solar no mundo material é anátema à perfeição da alma imortal, algo que fica claro pelo destino desses heróis. Nos épicos modernos, o herói solar costuma aparecer mais frequentemente como a panaceia que resolve os conflitos e máculas daquele mundo, ou seja, como a inteléquia daquelas potências. É o caso de heróis como Luffy, que se tornou um deus solar ao absorver os metais do trajeto, assumindo então as cores do ouro na cosmologia chinesa e manifestando as qualidades expansivas e moldadoras daquilo que é solar. Naruto divide sua graça com todos e cumpre seu destino como sintetizador daquela dialética hegeliana, manifestando sua qualidade solar messiânica exotericamente. Edward Elric, um herói sulfúrico e solar, carrega os germes de todo o povo ariano, soluciona os problemas da corrupção da alquimia no estado moderno ao transmutar a própria alma, simbolicamente representada por seu irmão, o Mercúrio anímico, que é a contraparte de sua individuação, forçando o ímpeto solar à mortificação do corpo para o aprimoramento das potências, ato ritualizado e concluído no sacrifício pessoal. Os Saiyajins de Akira Toriyama, na mesma clave, evoluem de primatas telúricos e lunares para heróis dourados e solares. A solução oculta daquele universo seria a superação da híbris na ética dos Saiyajins durante a saga Cell, híbris essa que culmina na quase tragédia da raça humana, tanto por parte de Goku quanto de Vegeta, que devem ser superados pela próxima geração de verdadeiros heróis, muito semelhante à obsolescência de Agamenon em favor de Orestes, na trilogia de Ésquilo. Para concluir essa breve reflexão a respeito do Sol e de suas qualidades, devemos contemplar a expressão máxima da solaridade e do fim de todas as estradas, que é o Deus vivo que é também a encarnação do Logos na história, Jesus Cristo, já que sua paixão é a mais perfeita representação da chegada ao corpo glorioso, e seu sacrifício é o único que faz jorrar, através de seu sangue, o elixir da vida eterna. A imolação de um Deus é o sentimento primordial daquilo que é o garantidor da renovação de ciclos e do desabrochar de uma nova vida, e nenhum outro símbolo rivaliza a síntese de toda a busca alquímica e do ciclo de metamorfoses. Faz-se presente nas rosas, no cálice do Santo Graal, na lança de Longinos e em incontáveis simbolismos do centro do mundo, sendo o mais quintessencial de todos o eixo da realidade simbolizado pela cruz. Cristo é o centro da eclíptica, o trajeto anual do Sol. Dele são emanados todos os arquétipos divinos, ou seja, todo o zodíaco, que é a simbolização numérica das qualidades eternas, da combinação multiplicada entre o 4 e o 3, entre a Terra e o céu, entre o microcosmo e o macrocosmo, quantitativamente manifestada no número de qualidades planetárias da ordem caldaica, 7. O símbolo do Sol se afigura, portanto, em todas as narrativas, nos épicos alquímicos e nas tragédias dissolutivas, como a representação da inteléquia, da atualização ou da queda das potências de um cosmos, a extensão visível e inteligível daquilo que é o começo e o fim, o meridiano da vida e da morte, e de tudo que diz respeito ao nosso fim último enquanto espécie.